Pessoal, começar a gravar. Bom dia aí. Vamos começar então o nosso mapa regras de Pequim, Beijing. Se vocês forem ver, vai ter uma leve diferença, mas são documentos idênticos, tá? Então eu somei tudo em um. Então, eu nem coloquei leitura fria por enquanto, porque é uma matéria que a gente está adicionando, né? A gente está adicionando, tô adicionando por conta própria. Então, vamos lá. Ó, peguei aqui para vocês, né? Nós temos as regras mínimas para a administração da justiça, da infância e juventude. Regras de Beijing, né? Onde está localizada Beijing? Ó, vocês vão ver aqui. Planície norte da China. Tranquilo? E Pequim, mesma coisa. Tranquilo? Ok. Porque as conferências foram realizadas lá, tá, pessoal? Regras mínimas para... Aí você vai ler e você vai ver que é a mesma coisa, tá bom? Da de Pequim. Aí a Pequim foi aprovada pelo CNJ, né, nosso Conselho Nacional de Justiça, e aí vem aqui a regra de Pequim. Vou até baixar ela aqui. Coloco lá no grupo, mas não é nossa leitura fria direcionada, tá? Depois, se entrar mesmo, né, vamos ficar no mapa massificando, mas uma regra para quem já é regra de Mandela, é uma regra muito tranquila, muito tranquila. Tranquilo? Depois eu vou colocar isso aqui. Coloca agora de uma vez, né? Antes que eu esqueça. E também aqui no complemento, coloco aqui regras de Pequim. Fechou? Beleza. Então vamos lá. É coisa bem rápida, é uma regra rápida. E hoje eu quero mais é focar em verbos, verbos que é importante. Vamos aqui então. Regras de Pequim e Beijing, a gente juntou tudo. Regras mínimas para a administração da justiça de menores, tá? Vamos lá, o que acontece? Nós temos a regra de Mandela. Se você não conhece a regra de Mandela, o pessoal do penal teve que devorar a regra de Mandela. A regra de Mandela são regras, né, vamos dizer assim, uma recomendação no âmbito internacional, para o país que quiser aderir, fica à vontade. Né? São 122 regras que foram criadas em 1955. Depois de 30 anos, né? Pô, tem lá para os maiores de idade, mas não tem para os menores de idade. Só que eles foram mais preguiçosos, que são só 30 regras. E quem que é o órgão ali que de fato levou isso para frente? OEA? Não, é a ONU. Assim como a regra de Mandela, tá? Então, 1985 é o Ano Internacional da Juventude. Foram quando aí surgiram essas iniciações, aí, tranquilo? O Brasil, ele aderiu isso, ele ratificou, tá bom? Essa recomendação, e embora não tenha o que? Aquela ação vinculante, ela não seja vinculante, ou seja, não é algo obrigatório. Eu até coloco aqui para vocês, ó. Eu coloco aqui que é um convite que é feito aos estados, os estados que integram a ONU, tá bom? Para adaptar as suas legislações, tranquilo? E aí, partindo disso, nós temos o ECA 90, 85, que foi aprovada. Pouquinho depois a gente teve o ECA, a gente teve o SINASE mais para frente, beleza? Então, elas têm o mesmo protagonismo que as regras de Mandela, tá? A regra de Mandela, na parte geral, no que couber, pode ser aplicado, não tem problema. Lá é para maior de idade, mas nas observações preliminares, no mapa mental, tá? Vamos abrir o mapa mental aqui. Então, com o tempo e tal, vamos pegar aqui o mapa mental do penal.
Vocês vão ver o que eu estou te falando. O jovem não será ali detido em uma pena de prisão, né? Mas as regras gerais, o que couber, pode sim, não tem problema não. Né? Então isso aí é o mapa entrando na tua cabeça. Né? Olha aqui, ó. Regras de Mandela, coisa pra caramba. E vem falando aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. O jovem delinquente, na observação preliminar 4, não tem como objetivo regular os centros reeducativos do menor, do adolescente, mas as regras gerais se aplicam. Né? O dentista, o médico, ele ter igualdade processual, ele não ser torturado, não sofrer tratamento desumano degradante, alimentação, dieta balanceada, água potável, água sempre que pedir, tá? E fala que o jovem não deve ser condenado à pena de prisão. Então ele fala, e aqui a regra de Mandela não é para regular os centros reeducativos, mas as regras gerais podem se aplicar ao jovem delinquente. Não tem problema nenhum, tá? Então, aqui a regra de Mandela, pô, tem que deixar aberto isso aqui. Vou deixar aberta a regra de Mandela aqui, para você, a gente às vezes vai dar uma comparada lá, né? A regra de Mandela, soft lei também, não tem caráter vinculante, é uma recomendação 1955, o primeiro congresso que teve da ONU, tá? Lá em 1955. Já aqui, nas regras, né, do jovem delinquente, foi no 7º congresso da ONU, tá? E aí depois, no 8º congresso, eles tiveram um tempinho lá separado, né? Só para ver como é que estava evoluindo essas regras aí do jovem delinquente. Tranquilo? Bota aqui um assento, comitê, né? E aí vai ser criado um comitê diferente da regra de Mandela. Você não vê nenhum comitê aqui, tá? Lá não. Lá já vai ter um comitê para acompanhar. E aí nós temos aqui nas regras de Mandela dividido em partes preliminares, observações preliminares, categoria geral e categoria especial. Na regra do jovem delinquente, nós temos a dividida em partes. Primeira parte, beleza? Depois vem segunda parte, tranquilo. Depois vem a terceira, quarta, quinta e sextas partes. Beleza, pessoal? As partes mais importantes é a segunda parte, tranquilo? Terceira parte. E aqui a primeira parte, beleza? Vamos começar então? Vamos lá. Lembrando que não está previsto no edital anterior, não estava previsto, eu estou inserindo por iniciativa própria, porque esses tratados, essa recomendação, na verdade, né? Não é um tratado, é uma recomendação, ela tem tudo a ver com a nossa prova, tá, pessoal? Vamos lá, então. A primeira parte vem falando dos princípios gerais. Tá? Então, quantas partes tem? 6 partes. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa. Vem falando aqui do bem-estar, só para encher linguiça. Bem-estar e tal, afastar da criminalidade, pá. Isso é bobeira. O que é importante aqui? Isso aqui, ó. Qual é a geração enfocada nas regras do jogo delinquente? Nós estudamos a primeira geração, direitos civis e políticos, da Declaração Universal. Lembra como é que um assunto puxa o outro? Nós estudamos a segunda parte, que é direitos sociais, culturais e econômicos. Estudamos a terceira geração, a família, que é ali a questão dos direitos meta-individuais, transindividuais, os direitos de solidariedade, que são fraternidade, são os direitos difusos ou coletivos. Confere? Então aqui enfoca o direito de segunda geração. Vai oferecer para o menor cultura, vai oferecer para o jovem delinquente, né? Não é qualquer menor, é o jovem delinquente, é o pequeno infrator, né? Vai oferecer ali para ele direitos sociais, como educação, trabalho, né? Vai oferecer ali para ele direitos econômicos, né? Sociais ou socioeconômicos, tanto faz, e culturais. E aí cai lá na prova assim, ó. Enfoca direitos de primeira geração, direitos de segunda geração, não. Direitos
segunda geração, tá, pessoal? E aí fala assim, que esses direitos serão implementados em todos os países de forma isonômica, de forma baseando-se no princípio da igualdade. Não. Tem país que tem mais renda per capita, tem país que tem menos, tem país que é desenvolvido industrialmente, tem país onde a educação é alavancada, tem país que não é. Então, como essa recomendação é feita para vários países, estados parte ali da ONU que aderir, né? Então vai variar a aplicação de estado para estado. Beleza, pessoal? Fechou? Medidas positivas e tal. O que seriam medidas positivas? Você mobiliza família, voluntários, grupos comunitários, ONGs, a própria escola, para reduzir a intervenção da lei. Tá? Grava esse princípio, tá? Brevidade judicial, mínima intervenção judicial, isso a gente vai ver no SINASE, tá? Então, esses princípios aqui, eles pegaram e jogaram tudo lá no SINASE, tá bom? Vai ser a última ratio, o meio judicial, tá? Medidas desde que não sejam discriminatórias, bem óbvio, né? Soft lay, isso aqui é a segunda coisa que eu quero que você memorize. A primeira é essa aqui, a segunda é essa aqui. O que é soft lay? Soft é de macio, law é de lei, beleza? Soft law, né? É uma lei macia. O que acontece? Ela, primeiro que não é obrigatório isso aqui, tá? Eu quero que vocês gravem isso aqui, tá? É um convite, uma recomendação, tá? A data, as 30 regras, beleza. Que foi feito um comitê para avaliar a efetividade dessas leis. Essa questão de segunda geração, aqui, ó. Isso aqui que eu quero que vocês gravem, beleza? Segunda geração. E o segundo, soft law. O que é um soft law? Essa recomendação, ela só passa a valer âmbito interno depois que o país, no caso nosso, o Brasil, ele ratifica. E o que é ratificar? É isso que eu coloquei para vocês. Olha aqui, o CNJ veio e pegou o documento e ratificou ele. Olha lá, que bonitinho. Né? E aqui, ó, nós temos, olha lá, a galera. Tá aqui, ó, presidente do Conselho Nacional, pá, 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 ministro tal, 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 e vem os conselheiros, e vem, e ó, diretor-geral, cadê quem que fez aqui o redator aqui, o relator? Assessoria, tá, dane-se essa merda. É isso aqui, tá, pessoal? E aí sim, foi internalizado. Aqui, ó, Brasília, 2016. Tranquilo? Demorou, mas foi, né? Então, isso é, de fato, você ele ratificar. Então, necessidade de legislação nacional para aplicar as regras. Tranquilo? Gente, essas regras não visa criar um modelo socioeducativo, tá? É a mesma coisa lá na regra de Mandela. Então, fica bonito se cair no exercício, mas está errado. Por exemplo, as presentes regras, baseando-se no que protegem, que norteiam as medidas socioeducativas do jovem delinquente, elas têm como objetivo reformular todo o sistema socioeducativo para modernizá-lo. Não. Tá? São apenas recomendações. Porque cada país tem um jeito. Então, elas não visam criar um modelo padronizado. No Brasil, pode até dar certo, mas em outro país, essa regra não é legal. No outro país, essa regra não é legal. Então, não é ali um modelo penitenciário. Toma cuidado com isso. Tá bonito a questão, mas está errada. Elas são aplicadas de modo compatível com o regime jurídico do país. Beleza? Vamos lá. Conceito de menor, criança ou jovem que é punido de forma diferente de um adulto. Então, só confirmando aqui o erro de ortografia, ele é quem?
Tem aqui, ó, um N aqui, ó. Então, aqui tem erro de ortografia, tá? Aqui, ó. Delin, e não é G, não. Que, delinquente, quente, beleza? Aí, toma cuidado. O que a gente estudou no ECA? A gente estudou no ECA que criança é até 12 anos incompletos, de 12 a 18 adolescente e de 18 a 21 jovem adulto. Aí cai lá esse conceito e fala que de acordo com a regra de Pequim. Não. Isso aí é de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com a regra de Pequim, é criança ou jovem, é um menor, é uma criança ou um jovem que é punido de forma diferente de um adulto. Adolescente, criança, essa questão cronológica, isso é diferente, varia de país para país. Por isso que as regras de Pequim e Beijing, elas, aqui ó, variam em cada sistema jurídico. Não coloca um limite de idade. Fala que é de 17 a 18. Criança e adolescente é de 17 a 18. Que essa disparidade é inevitável. No país, adolescente até 16, 16 para frente adulto, criança até 15, não sei. Essa disparidade de cronológica, ela é inevitável. Porém, não diminui o impacto das regras. Beleza? Vamos lá. Até agora vocês estão acompanhando, né? Olha aqui, o que seria um delito status? Na época que a gente estava estudando socioeducativo, eu falei, para mim, isso aqui é uma questão de prova. Para mim, é uma questão de prova. O que seria um delito de status? Primeiro, o menor, ele é processado por algo específico que não seria punido como um adulto. Isso bem claro para todo mundo, né? Não pega pena, não pega prisão, uma medida socioeducativa, no máximo internação. Beleza? Então, ele comete ato análogo a um crime ou contravenção. Ele não pratica nenhum crime, o menor. Aí, o que seria esse delito status? O delito status não é um delito criminal. É um delito específico do menor. Como? O que mais pega no menor? Absenteísmo, segundo a regra de Pequim. Absenteísmo escolar, indisciplina familiar e embriaguez pública. Para mim tem duas questões quentíssimas aqui. O conceito de delito status e os 3 casos que é delito status. Aí como é que cai na prova? Abaixo, marque a alternativa abaixo, que não corresponde a um delito status expresso nas regras de Pequim. Aí cai lá, letra A, absenteísmo escolar, letra B, indisciplina familiar, letra C, embriaguez pública, letra D, reiteradas faltas no ensino fundamental. Isso aí no ECA é um caso ali para levar para o conceito tutelar, né? Mas não é um caso de delito status. Você tem que decorar esse quadrado verde. Absenteísmo escolar, falta de assiduidade, falta de presença, indisciplina familiar e embriaguez pública. Tranquilo? Então, para mim, essa é uma questão quentíssima de prova. Para mim, simulado, quem sabe. A regra de Pequim fala assim, não é para ser uma idade demasiadamente baixa, porque senão a responsabilidade penal ela perde sua eficácia. É o que a gente falou ontem. Reduzir a maioridade penal por si só vai, no nosso caso do Brasil, vai piorar. Vai tuchar um monte de criança menor, adolescente, no caso, criança não, né? Mas adolescente, ele vai aprender desde cedo, ele vai se especializar, vai ser a escola e a faculdade do crime. Então, assim, é muito melhor a gente tentar colocar eficácia nas medidas socioeducativas do que, é mais uma política isso, né? Vamos reduzir a maioridade penal, tá ok? Mas na prática vai piorar. Não adianta porcaria nenhuma. Isso é política. E ele fala aqui, não deve ser idade demasiadamente baixa. Por exemplo, vamos colocar na cadeia a partir dos 12 anos. No Brasil. Não quero analisar com os Estados Unidos, não. No Brasil. Pô, bem que você já está engravidando hoje em dia, com 10, né? Mas mulher que não tem educação para nada, sabe nem fazer um 2 mais 2, sabe nem ler. Tá certo que é roubo e tal, furta, mas
É moral, não tem consciência para nada. Então você vai responsabilizar ele penalmente, ele não tá entendendo porcaria nenhuma daquilo ali, para ele tá nem aí. E não tem nem consciência, né? Então, assim, aqui eu até concordo em parte, né? Não que eu seja aquele cara, né? Não, passar a mão na cabeça, não. É um misto, um paradoxo, né? Sentar o pau, também sentar o pau, se o cara não entende, tem adulto que não entende. E volta pra cadeia, volta de novo, girar esses trombadinhos. Então, ele fala que a regra não deve ser a idade demasiadamente baixa, porque senão a responsabilidade penal ela perde eficácia. Beleza? Toma cuidado com isso aí também. Ele vem falando aqui dos dois objetivos, né? A gente teve que decorar os dois objetivos da regra de Mandela, né? O primeiro era proteger a sociedade e o segundo evitar a reincidência. Aqui os dois objetivos são diferentes. O primeiro é o bem-estar, evitar sanções meramente punitivas, que não sejam pedagógicas, e o segundo é o proporcionalidade, moderar as sanções punitivas para não afligir direitos fundamentais. Olha, tema de prova aí, hein? Tranquilo, pessoal? Então, dois princípios aí, bem-estar e proporcionalidade. Esse princípio da proporcionalidade a gente vai ver no SINASE. Estão me acompanhando aí? Estão comigo ainda? Então, a gente vai ver no SINASE essa questão aqui da proporcionalidade. Show? Grava esse princípio aí. Poder discricionar em todas as fases e níveis processuais quer dizer que o juiz ele tem poder de decidir, de arquivar ou não, de punir ou não, tranquilo? Aí depois vem aqui, presunção de inocência, isso tudo no ECA, as igualdades processuais. Do maior é a mesma coisa para o menor, tá bom? Maiores de 16 serão ali acompanhados pelos pais, menores de 16 representados pelos pais, lembra lá do ECA? Vamos lá, evitar publicar, né, as questões da vida privada, dos processos, né? Inclusive, se você divulga alguma informação que permita identificar ali o adolescente, você responde com uma infração administrativa no ECA. Lembra que a gente falou semana passada? E aqui, essa que é legal, que eu já falei, né? As regras aqui, essas 30 regras, elas não podem ser interpretadas para excluir as regras de Mandela. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Tá, então a gente encerra a primeira parte. A primeira parte é mais extensa, tá? Fica ligado, direito de segunda geração, soft law, beleza? O conceito de menor, toma cuidado com ECA. Se aqui estipula limite de idade ou não, não estipula. O que seriam delitos status? Quais são os 3 casos de delito status? Se a responsabilidade penal pode ser muito baixa ou não? Quais são os 2 objetivos dessas regras? Beleza? E o que seria a cláusula de proteção? Simplesmente protegendo as regras de Mandela. Parte geral da regra de Mandela pode ser aplicada aqui. Então você tem que saber o que é cláusula de proteção. Simplesmente isso. Beleza? Vocês vão ver, tem muito pouco exercício, tá, de regra de Pequim e Beijing. Por sorte, na cagada, eu consegui aqui alguns exercícios, tá? Acho que foram simulados aqui, aqui 9, tá? E no outro aqui eu consegui, na cagada também, mais duas só. 11 questões. Tem muito pouca, tá? Depois eu vou, uma missão minha aí, vou criar 50 exercícios de beijinho mais pra frente. Fechou, pessoal? A gente ficar afiado nisso aí. Só saiu o edital que eu já vou criar. Coisa rápida, em um dia dá pra criar isso aí. Não tem mistério, não. Vamos lá. Segunda parte. A gente vai falar de investigação e procedimento judicial. Bem rapidinho, tá? Nada demais. A parte judicial é só quando os recursos extrajudiciais eles falham, tá? Vamos priorizar um serviço comunitário, vamos evitar as vias judiciais, tá? Pelo menos aqui, ó, menor prazo, um princípio que você vai ver no SINASE,
brevidade. Brevidade. O juiz faz análise imediata, tipo uma audiência de custódia, libera ali o menor, tá? Se não for o caso. Ministério Público e Polícia, eles mesmos podem lidar, sim. A gente vê no ECA, tá? Que o Ministério Público ele pode dar o perdão, que é o perdão parajudicial, antes de chegar no juiz, tá? A gente vê na lei de drogas o Ministério Público podendo aplicar advertência, medidas de prestação de serviço à comunidade, antes de chegar no juiz. Aqui é a mesma coisa, tá? Vão especializar a polícia para ter, é a mesma coisa da Maria da Penha, especializar ali para lidar com o depoimento da ofendida, para não causar mais traumas, mesma coisa aqui do menor, tá? Especializar a polícia para, de fato, não gerar um trauma no menor, né, tadinho? E a prisão, entre aspas, ele coloca a prisão, tá? Você pode ler aí no documento, você vai ver o termo prisão. Eles falham nisso, mas é ali um documento internacional, né, e tal. Às vezes eles utilizam prisão, né? É o último recurso, tá? Sempre que possível, substituída. Aí toma cuidado. As medidas socioeducativas que nós vemos no ECA, quais são? Advertência, reparação de danos, beleza? Serviço à comunidade, liberdade assistida, regime de semi-liberdade e internação. São essas, do mais leve para o mais grave. Aqui os nomes mudam um pouquinho, tá? É vigilância apertada, no caso seria a liberdade assistida, tá? Assistência, beleza? Assistência atenta, né? Uma liberdade assistida, colocação em família, uma família substituta, lar educativo. São coisas diferentes, tá, pessoal? Tá. Os direitos constantes da regra de Mandela, ele volta a repetir isso, tá? Olha aqui, adultos serão separados, beleza, dos menores. O ECA já fala isso. Se você coloca menor com maior de idade, o ECA fala isso, Robson? Não. É a lei de abuso de autoridade. Se você coloca um agente socioeducativo, um diretor socioeducativo, um menor junto com maior de idade, você responde pela lei de abuso de autoridade. Tá? Iguais sexos, ambos sexos, beleza, pessoal? Ou ali menor com maior. É uma detenção de 1 a 4 anos, mais multa. E no mesmo espaço de confinamento, não precisa ser uma unidade prisional, pode ser uma viatura, mas sem justo motivo. Porque se é com motivo justificado, aí tudo bem, você não vai correr por autoridade, não. Precisa dos dolos específicos, de prejudicar outrem, de mero capricho, de prejuízo a terceiro, satisfação pessoal, beleza, pessoal? Precisa desses dolos aí. E lembrar também daquela outra coisinha que a gente falou, tá? Lá na abuso de autoridade. Aquela questão do ECA, lembra? Que os efeitos da condenação, elas independem de reincidência. Beleza, pessoal? Salvo a perda do cargo. Tranquilo? Quando cai ali em abuso de autoridade e alguma infração do ECA, tá? Lembra disso aí. Acabou. Acabou. É só isso que tem na segunda parte. Não confia? Você pode até fazer a leitura fria lá, tá? Mas é só isso que tem lá. Beleza? Terceira parte é julgamento e decisão. A quarta e quinta parte é bem rolha. Terceira parte é a terceira e última que eu acho importante. Evitar a prisão, novamente a mesma coisa. Privação de liberdade. Eu coloco entre aspas, porque privação de liberdade é uma pena para maior de idade, tá? Mas ele usa privação de liberdade, tá, gente? Tá? Então, pena privativa de liberdade é só para maior de idade. Mas aqui ele usa esse termo, tá? Tome cuidado, tá? No âmbito internacional, tratados internacionais, recomendações, as coisas, o termo ele muda um pouquinho, tá? Falo de direitos humanos, na órbita jurídica nossa já é direitos fundamentais, então é tudo nomenclatura, tá? Ele fala que é só quando for fato grave que tenha violência, reincidência, tá? Em violência ou grave ameaça, uma reincidência grave, ou que não ache solução adequada. O que está lá no ECA? Está lá no ECA que a internação, né, privação de liberdade, se transforma para internação, nomenclatura correta, né?
A internação é quando temos reincidência, descumprimento de medidas socioeducativas anteriores, quando temos violência e grave ameaça. Tráfico de drogas, não. Por si só, não. Quando tem violência ou grave ameaça, reincidência, descumprimento de medida anterior. Em último caso, olha aqui, em último recurso, e penas proibidas, entre aspas aqui, penas, tá? Morte e castigo corporal. Tá bem, aí é igual ao artigo 5º, tá? Pena de banimento, pena de tratamento desumano, cruel, degradante, tortura, trabalhos forçados, tá? Aqui vem falando morte e castigo corporal. Tranquilo? Celeridade nos processos, ok, normal. Aqui é um negócio estranho mesmo, né? O comentário do CNJ, ele coloca exatamente essa palavra, apela. Vocês podem ir lá e ver na terceira parte, que ele fala assim, que a colocação em instituição, uma instituição livre, por exemplo, para ir lá fazer um curso educativo, será em último recurso. Ué, então vai priorizar entre aspas, a prisão, a internação, para depois jogar ele numa instituição? Então a regra, eu acho que foi, ela não foi infeliz nisso, não, ela foi infeliz. A regra apela. O CNJ mesmo fala isso no comentário lá, o ministro. A regra apela, pois deveria priorizar as instituições, as medidas, as punições abertas às fechadas. Né? Então, primeiro eu jogo ele numa instituição, onde ele vai fazer os cursos e tal, para depois jogar ele numa internação da vida. Então, eles meio que... E quais seriam essas medidas? Vai mudar um pouquinho, tá, gente? Do nosso ECA. Medida de proteção. A criança tem as medidas de proteção que a gente viu lá no ECA. Cursos, programas, cursos para os pais, curso para criança, tratamento psicológico para os pais, né? Medidas de orientação, medidas de vigilância, tratamento normal, regime de prova, que vai estar ali sendo observado, né? Medida de serviço à comunidade, igualzinho lá, multa, lá seria reparação de danos, né? E indenização, né? E o que aí eu, né, gravar isso aqui. O que seria grupos? O que seria isso aqui? Vamos ver aqui no Google Drive aqui, no Google Tradutor. Como é que fala essa merda aqui? Counseling, essa merda aí, então. O que seria um counseling, né? Se a banca quiser apelar, seriam grupos homogêneos, onde jovens delinquentes, será feita uma avaliação, a gente vai ver no Sinase, como é que é feito esse programa individual de atendimento, tá? O PIA, ele vai separar grupos homogêneos de jovens infratores para que façam um tratamento, entre aspas, coletivo. O tratamento é sempre individual, tá? Mas aí, entre aspas, ali, coletivo, tá bom? Colocação em família idônea, outras medidas relevantes. Você vê que não vê a medida socioeducativa de internação, né? Fala regime de prova, né? Mas não vê aqui internação. Então, counseling, só memoriza esse termo em inglês aí, tá? Vamos ver se a gente já vai mudar para a quinta parte aqui. Ainda não, quarta parte, né? Ainda não. O registro do adolescente é estritamente confidencial, é igual lá na regra de Mandela, é incomunicável a terceiros, no sentido que você não pode divulgar isso, né? O tratamento do jovem, as informações pessoais dele, né? A autoridade competente pode modificar as decisões de acordo com esses princípios, acesso limitado, não serão utilizados processos subsequentes de adultos, né? Então, ele ali, às vezes ele fez ali uma medida, uma infração, análogo a crime com outro adulto, né? São processos separados, tá? Por exemplo, às vezes, a gente vê lá no ECA, que o processo judicial, né, ali de uma medida socioeducativa para um menor, ele é isento de custas, salvo litigância ou má-fé, né?
mas o maior de idade ele paga. Então, por exemplo, o Joãozinho, ele é um adolescente. Ele cometeu um ato análogo a crime junto com o Marcos, que é um adulto. O Joãozinho, ele pode ter isento as custas processuais. Já o Marcos, não. Beleza? Os processos são separados. Um é no juízo da vara da infância e juventude. O outro já é no juízo comum. Tranquilo? Ele vem falando um negócio interessante que eu até coloquei. Que os funcionários de justiça, por exemplo, o juiz, oficial de justiça, né, o analista jurídico, toda essa galera que trabalha na justiça, tem que ter ali mulheres e minorias. O que, que são minorias? Grupos de vulneráveis. O que, que são grupos vulneráveis? Crianças, adolescentes, idosos, ciganos, ribeirinhos, homossexuais, são grupos marginalizados, negros, né? Índios, são grupos marginalizados, exclusos da sociedade. Né? Então fala que mulheres e minorias. Tá? As rules of Mandela, as regras de Mandela, são aplicáveis aos delinquentes na medida do possível. Pela terceira vez, eu coloquei isso aqui porque eu estou sendo redundante? Não. A redundância é para enfocar. Na verdade, é o que está lá nos princípios de Pequim e Beijing. Eles falam várias vezes. Mandela pode sim ser aplicável. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui. Quarta parte. Tratamento em meio aberto. Então, a primeira parte, princípios gerais. Beleza? Segunda parte, investigação e procedimento. Terceira parte, julgamento e decisão. Beleza? Quarta parte, tratamento. Então, ele já foi julgado. Ele vai ser tratado. Vamos lá. Pequenininho aqui, ó. Pode se oferecer. Aí ele vem falando um monte de coisa lá, rolha, tá, pessoal? É rolha mesmo. A gente já estudou em Declaração Universal, dos princípios de dignidade e tal. Você vai ver lá, tá? E aí eu peguei isso aqui de importante, ó. Liberdade condicional. Para ele, por exemplo, o jovem delinquente está internado. Aí ele quer uma liberdade condicional. Ele pode recorrer quantas vezes, Robson? O advogado dele? Uma, duas? Tantas vezes quanto possível. Tá? O que é liberdade condicional? É o regime ali de semi-liberdade, pessoal. Ele está do lado de fora, que é a liberdade assistida, na verdade. A liberdade assistida, a semi-liberdade, ele tá internado, mas ele sai para trabalhar, estudar e volta, né? Para dormir, tal, pá. A liberdade assistida, é isso que é a liberdade condicional. Ele está do lado de fora, não precisa retornar, ele dorme na casa dele mesmo, mas ele está sendo observado, assistido e supervisionado. Aqui fala liberdade condicional, lá no ECA fala liberdade assistida, tá? Aí eu tive muita dificuldade de decorar isso na época. Poxa, até os mais... Aí sim, ó, vai tá na prova assim, ó. A liberdade condicional prevista nas regras de Pequim é apenas para jovens que não cometeram crimes violentos. Tá bonito? Tá certo? Não. Mesmo para os mais violentos. Tranquilo, pessoal? Mesmo para os mais violentos. Tranquilo? Quinta parte. Tratamento na instituição, tá? Direito de visita, baseando-se no melhor interesse dos pais. Não. O melhor interesse do menor. Tanto é que a gente vê no ECA que se essas visitas elas não precisam de autorização judicial, mas que se elas forem maléficas, elas serão ali suspensas. Elas forem maléficas, prejudiciais para o menor. Elas serão suspensas, tá? Regime de semi-detenção é uma transição para o meio social. E aí seria o regime de semi-liberdade lá no ECA. É a segunda medida mais grave, né, que a primeira é a internação. O regime de semi-liberdade, aqui ele fala semi-detenção, ele dorme à noite na unidade socioeducativa e durante o dia ele sai para estudar ou trabalhar. Para o maior de idade, para quem estudou penal, é como se fosse uma casa de albergado, uma colônia agrícola, perdão. Tá bom? Você sai durante o dia para trabalhar, estudar e retorna à noite. É um regime semiaberto, né? É uma transição para o regime aberto, para a casa do albergado. Beleza? Para quem estudou penal. Sexta parte,
vem falando ali o que pode ser feito, é rolha, tá? O que pode ser feito para melhorar a aplicação dessas recomendações. Aí você só tem que decorar isso aqui. É o processo de planificação. Que planificar é nivelar, é deixar tudo no mesmo patamar. Então, o processo de planificação é você ali, é pesquisa, avaliações, essas palhaçadas. Então, o que mais importante que eu achei nessa sexta parte, muita coisa está escrita lá. Você vai ler, blá, 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 blá. O que é o processo de planificação? É você tentar nivelar, fazer com que essas medidas, é o princípio da eficácia. Beleza, pessoal? Então, olha aí, nós fizemos 40 minutos, né, de regras de Pequim, Beijing. É uma regra pequena, não está expresso no edital, mas pode muito bem estar. Essa semana eu vou estar fazendo a correção desses erros ortográficos, beleza, pessoal? E eu vou estar inserindo aquelas anotações do ECA, lembra? Que tá aqui, ó. Deixa eu ver. Anotações. Aqui, ó. Essas anotações, né, Ih, caramba. Cadê as anotações? Eu tenho que sair dessa merda aqui. Isso, agora sim. Aqui, ó. Isso aqui que eu quero. Essas anotações aqui, alguma coisa em outra eu vou colocar lá no ECA e vou falar o que eu vou colocar lá, beleza? Essas anotações aqui da aula do ECA eu não esqueci não, tá? Eu não estou tendo tempo, mas eu vou colocar lá algumas coisinhas que eu acho importante, beleza? Então, eu dou por encerrado essa questão das regras de Pequim, Beijing. Lembra, tá? Essas questões que eu falei da primeira parte. Na segunda parte, lembra dessa questão aqui do último recurso, essa prisão, da separação deles, se você cair num crime do ECA, abuso de autoridade. Na terceira parte, você lembra dos casos de privação da liberdade, né? Os casos de internação, tem igualzinho no ECA, celeridade, do que é os consulings, né? Lembra dessa questão do registro, se é público ou confidencial, se é comunicável ou incomunicável, se pode ser utilizado em processos de maiores de idade. Lembra se os mais violentos eles podem ter liberdade condicional ou não, de acordo com a regra de Pequim, tranquilo? Porque lá no ECA fala que crimes que tenham violência é internação. Então, de acordo com o ECA, crimes violentos é internação. Porém, de acordo com a regra de Pequim aqui, mesmo que os mais violentos tenham a possibilidade de liberdade condicional. Tranquilo? Questão do direito de visita e o que é um processo de planificação. Eu chutaria, se cair isso aqui no nosso edital, é nenhuma questão para uma questão, tá? Uma questão no máximo. Embora pode cair duas, pode, né? Por exemplo, o PNDH, na penal, caíram duas questões, duas ou três. Para mim, eu estava contando apenas uma. Então, a gente nunca sabe, né? Acha que a matéria é pequena e tal, e acha que não vai cair. Beleza? Fechou então, tá? Dou por encerrado aqui. Deixa eu fechar todas as guias. A gente para